lá, como Emerson. A gente vai trabalhando até, entendeu? A gente conclui tudo, né? O Crédito Rural Caixa atende aos produtores de todos os tamanhos, não é mesmo, Reinaldo? Porque eu faço as minhas continhas e tal, e eu sei que é vantajoso. E facilita a vida do seu Emanuel. Tem um motorzinho, já para melhorar mais, né? A força do agro é Caixa e cresce junto com você. Todos os dias, o Brasil acorda. O Brasil se levanta. O Brasil sai de casa para empreender. O Brasil é o João, a Suelen, Antônio, Moara. São eles, nossos empreendedores, que decidiram construir a sua própria história com seus micro e pequenos negócios. Mas o Brasil também é a Lúcia, que trabalha na loja do João. O Josimar, que entrega seus produtos na cantina da Suelen, que faz as marmitas para o salão da Josiara. E é essa grande cadeia de empreendedores que movimenta nosso país. Eles são o Brasil. Eles são a alma do Brasil. E nós somos a força com que eles contam todos os dias. A força do empreendedor brasileiro. Somos o Sebrae que o Brasil precisa. O Sebrae que o Brasil conta há 50 anos. Que contou ontem, conta hoje e vai contar amanhã. Para criar novos caminhos, novas ideias e novas possibilidades. Novos planos, novas metas e novas oportunidades. O nosso amanhã a gente constrói agora. E é assim que criamos o futuro para fazer história. Sebrae 50+50. Criar o futuro é fazer história. Olá, pessoal. Boa tarde. Vamos dar continuidade aqui à nossa Arena Talks, mais uma palestra. Antes de qualquer coisa, gostaria de agradecer mais uma vez ao Sebrae pelo patrocínio na Seafood Show Latin América. E essa palestra é do Sebrae. Então, vamos aqui anunciar o tema da palestra e também trazer os nossos convidados. Será uma mesa redonda. Como converter peixarias em boutiques de pescado. Então, quero convidar aqui à frente, por favor, a Nilma Maria da Costa. Ela é coordenadora de agronegócios do Sebrae Nacional. Seja muito bem-vinda, Nilma. A Manu Ornelas, ela é influenciadora digital e proprietária da peixaria Divino Providência, no Rio de Janeiro. E também o Hermes Marcati, ele é proprietário das peixarias Hermes Pescados, em São Paulo. Sejam todos muito bem-vindos. Uma salva de palmas, por favor, para os nossos convidados. Bom, boa tarde, pessoal. Tá bom, então, obrigada. Bom, boa tarde a todos e a todas. É um prazer enorme estar aqui na Seafood Show, né? Mais uma edição, esse ano presencial, podendo proporcionar a todos nós aqui estar presente, ver aí como a feira está bonita. E o Sebrae, ele não poderia deixar de estar presente, não só aqui nesse debate com duas pessoas ilustres,
que eu, inclusive, já vi como é que eles trabalham, já vi como é o empreendimento deles, mas mostrar o quanto empreender é importante na vida da gente, o quanto é formidável fazer o que gosta e ganhar dinheiro com o que gosta, muito mais ainda. Então, eu vou só, antes de começar a provocar aqui os nossos convidados, né, sobre o que eles fazem, o porquê eles fazem e o que eles inovaram durante esse período que eles têm aí as peixarias, né? Eu acho que a gente não pode fugir às raízes, peixaria vai ser sempre uma peixaria, seja ela uma boutique, uma modernização ou não, mas é importante a gente refazer a referência àquilo que faz e traz o sustento, né, de várias pessoas ainda nesse país. Eu queria mostrar para vocês alguns pontos aqui. O nosso tema de hoje, né, como converter uma peixaria em boutique de pescados. Então, a gente vai poder ouvir os nossos convidados aqui, a Manu e o Hermes, poderem falar um pouquinho como é que isso funciona na prática, né? Porque eu aqui, como representante de uma instituição como o Sebrae, que trabalha o empreendedorismo e o fomento a esse empreendedorismo, eu trago muito na teoria para mostrar para vocês. Mas a prática a gente mostra aqui 2 grandes empresários de sucesso e que fizeram acontecer isso na vida deles. Então, eu quero dizer para você o seguinte: como é que o Sebrae pode apoiar ainda mais os empresários, ainda mais os empreendimentos? A gente tem várias oportunidades para isso, e uma delas é uma ferramenta que nós chamamos de Sebrae Tech. O Sebrae Tech, ele ajuda o empresário a repensar o seu negócio, e com isso a gente custeia para esse empresário 70% do valor que ele precisa em consultorias, em trabalhos que poderiam ser feitos. Por exemplo, como a questão da produção e da qualidade, o design do ambiente da empresa, onde vai ser feito, o que pode ser feito, como design de comunicação, design do produto, design de serviço, é uma coisa que vocês podem usufruir, né, por parte da nossa instituição para colaborar com esse desenvolvimento de vocês. A questão da sustentabilidade, então a gente apoia com que vocês integrem melhor esses conceitos de gestão da solubilidade, a saúde da segurança do trabalho ali das pessoas que trabalham na sua propriedade ou na sua empresa, no formato em áreas urbanas. Eficiência energética é uma coisa que a gente vem hoje batendo muito na tecla para os pequenos negócios. Eficiência energética é uma coisa que faz toda a diferença hoje para a diminuição de custos. E a gente tem consultorias especializadas para isso. E o Sebrae, ele custeia 70% dessa consultoria para o empresário. O empresário só paga 30%. Ou, às vezes, a gente consegue subsidiar até 100% de uma consultoria de um projeto junto ao pequeno empresário. Tem a questão do desenvolvimento tecnológico. Então, quando você quer trabalhar algum tipo de inovação dentro do seu ambiente, dentro da sua empresa, o Sebrae custeia isso para que vocês possam empreender inovando cada vez mais dentro do ambiente de trabalho. Então, eu quis trazer só uma ferramenta como essa para vocês, que é uma das soluções que o Sebrae tem, e é uma solução hoje muito eficiente que a gente aplica ela do Brasil, de norte a sul do nosso país. E vocês que estão aqui, ou em qualquer lugar, seja em São Paulo, como o Hermes sabe, como a Manu no Rio de Janeiro, podem ter acesso a essa solução dentro da empresa de vocês. Então, assim, é só procurar a nossa instituição Sebrae para que vocês possam usufruir desse benefício que é um direito dos pequenos negócios do nosso país. Tá? Você pode tirar a apresentação? Eu só queria mostrar isso aqui para que eles... Obrigada. Bom, mas aqui, o importante é a gente ouvir aqui, vamos começar pelas mulheres, tá, Hermes? Vamos aproveitar a oportunidade que hoje a gente tem aqui nesse palco mais mulheres do que homens. Não sei se vocês perceberam, no painel anterior tinham muito mais homens, né? Acho que só tinha uma mulher aqui, se não me engano, duas mulheres. Pois é, a gente tem buscado incentivar mais o empreendedorismo feminino. E eu vi a história da Manu aqui, contar para a gente como é que foi essa trajetória dela, o que a motivou. Há 8 anos ela faz com que o seu empreendimento ele se torne sustentável, ele se torne rentável e ela vive desse pequeno negócio. Então, é muito importante, Manu, a gente ouvir de você assim, o que você fez para mudar essa visão de uma peixaria para o ambiente que você tem hoje dentro do seu negócio. Conta para a gente um pouco aí a história do seu empreendimento.
Boa tarde, pessoal. É um prazer enorme estar aqui nesse grande evento e, principalmente, ao lado do seu Hermes, porque quando eu comecei a querer melhorar a minha peixaria e tal, eu sempre quis ter um ambiente diferenciado, uma peixaria limpa, uma peixaria organizada. As pessoas têm aí uma imagem de peixaria suja, que tem cheiro ruim e tal. E a peixaria do seu Hermes sempre foi um exemplo para mim. Então, está sendo incrível estar aqui do lado do senhor. É uma peixaria tradicional em São Paulo, que eu já acompanho o trabalho há bastante tempo. Meu pai viu no Pequenas Empresas Grandes Negócios, me enviou a matéria. Estou muito feliz de estar aqui ao lado do senhor, viu? Sério mesmo. Então, Nilma, é isso. Quando eu comecei, eu sou farmacêutica, mestre em patologia humana. Eu fiz mestrado, estava cursando doutorado e larguei tudo para abrir uma peixaria em Belfor Roxo, na Baixada, no Rio de Janeiro. Eu sofri muito preconceito na época por estar largando um doutorado para abrir uma peixaria. Toda vez que alguém se refere à peixaria, peixaria? Cara, mas a minha peixaria é a peixaria. É isso que eu quero que ela seja. E eu sempre busquei muita informação de qualidade, por eu ser do meio acadêmico, né, pela minha formação. Eu verifiquei que o cliente, ele queria consumir mais peixe, mas ele não conhecia. Ele tinha uma dificuldade de confiar nos locais que se compram e não sabiam preparar e tal, e aí acabavam comendo peixe só na rua, nos restaurantes. E eu tinha uma peixaria de varejo, que só vendia peixe fresco. Então, como eu ia fazer aquele cliente passar a comer mais peixe? No balcão, que eu ficava lá no balcão, eu ensinava, comecei a pesquisar muito, a aprender as diferenças entre as espécies. O meu pai sempre me ensinou a ser extremamente honesta com o cliente. A minha família é de empreendedores, comerciantes. Então, meu pai sempre me ensinou a vender aquilo que a gente consome pra gente. Jamais a gente vai vender aquilo que a gente não comeria. Então, ter aquele mesmo capricho, cuidado com a qualidade e a segurança daquele alimento, porque você vai vender aquilo que você comeria. Então, eu comecei a pesquisar muito, a procurar médicos veterinários para aprender sobre os assuntos. E aí eu comecei a passar essa informação para o consumidor ali. E eu via que os clientes só queriam ser atendidos por mim, porque eu ensinava as diferenças, vendia nem sempre o mais caro, vendia o que era melhor para aquele gosto daquele consumidor. E eu fui fidelizando, e meu pai também, na época eu trabalhava com ele, sempre preocupado da estética, da peixaria, ser limpa, sem vetores, o ambiente agradável de estar. E aí eu comecei a levar o que eu fazia na peixaria ali no balcão para a internet, porque eu sempre acreditei no poder das redes sociais. Assim, você alcança muito menos pessoas panfletando do que se você estiver na rede social. A escala de alcançar o maior público na rede social, na internet. O poder de viralizar isso é muito grande. E aí eu comecei a fazer isso constante, todo dia, com muita repetição, com muita qualidade, buscando informações técnicas, mas passando para o consumidor de uma maneira de fácil compreensão. Não adianta você falar os nomes difíceis, porque a dona de casa, ela não vai saber.
E aí eu vi que existem 3 grandes motivos que as pessoas consomem menos peixe, que elas não consomem porque elas acham que é caro, e aí a gente vive num país onde existem mais de 200 espécies comerciais de pescado, que não precisa estar sempre comprando o salmão, garopa, cherne. Existem outras espécies fantásticas, peruá, por exemplo, que custa R$10. Então, peixe não é caro. A gente tem acesso a pescado de qualidade e com bom preço. As pessoas não sabem preparar, elas têm medo, e é uma das proteínas mais fáceis e rápidas de preparo, porque se passa muito tempo, fica borrachudo. Então, é rápido e prático de preparar. E aí eu comecei a ensinar muita receita, porque eu via que se eu postasse um prato bonito na rede social, aquele produto, aquele insumo daquele prato, no mesmo dia esgotava na minha peixaria. As pessoas chegavam lá procurando, porque queriam fazer exatamente aquela receita que eu tinha feito. E aí eu comecei a gravar muitos vídeos ensinando a pessoa a preparar. E o terceiro motivo é que elas não conhecem, elas não sabem identificar. E aí elas têm medo de serem enganadas, porque acontece muito. Então, a honestidade de explicar para o consumidor que linguado é linguado, panga é panga e é tão bom quanto, não precisa se preocupar em comer esse panga, ensinar por que algumas tilápias têm gosto de terra, mas que hoje em dia, você comprando uma de boa procedência, de qualidade, você não vai ter gosto de terra naquela tilápia, mostrando a confiança para o seu cliente, que você procura o melhor, você consegue vender e fidelizar o cliente. E aí acabou que foi indo assim, eu comecei a ensinar muito nas redes essas 3 coisas, que podia comprar o mais caro, mas que também tinha a opção de comprar o mais barato. Comecei a fazer muita receita, e aí as pessoas começaram a querer comprar as receitas que eu estava vendendo, mas eu não estava vendendo os pratos prontos, eu estava vendendo só os insumos. E aí eu vi que tem uma galera que não quer preparar, que quer já pronto. E aí a gente foi, vamos colocar aqui para vender, quem sabe? Vamos começar com delivery, 2 mesinhas, e aí foi expandindo, crescendo, e aí a gente, agora recente, inaugurou uma peixaria que tem também a opção do peixe varejo, né? E simultâneo, a operação do food service, que é o bar, né? As pessoas vão até a peixaria para comer e celebrar aniversário de namoro, aniversário. E eu acho isso muito legal, porque eu vejo as pessoas se arrumando para ir para uma peixaria. E, vai comemorar onde o aniversário de casamento? Na peixaria. Então, eu fico muito feliz por ter transformado esse ambiente que as pessoas... Peixaria? E torcem o nariz pro cara, eu vou lá comemorar o meu aniversário na peixaria. Divina Providência. Então, quando eu larguei lá o meu doutorado em farmacologia e química medicinal na UFRJ, era para abrir a peixaria. E foi isso que eu fiz. Assim, eu fico muito feliz. Mas, como eu fiz isso, primeiro, honestidade, querendo oferecer sempre aquilo que eu como, é o que eu tenho que vender. Por exemplo, aqui eu andei pelos estandes, eu quero provar. Eu não vendo nada na minha peixaria que eu não tenha consumido. Então, eu só vendo aquilo que eu como, e eu como o tempo inteiro. Lá na loja eu gravo vídeo comendo, que desperta muito desejo. E cada vez a gente vem crescendo mais, graças a Deus, é um privilégio. E fruto também de muito trabalho e dedicação. Foi assim. Manu, olha, vocês viram que na fala da Malu, ela falou em várias coisas. Buscar conhecimento, inovar o modelo dela, né? Fidelizar o cliente. Então, assim, são grandes itens importantes do nosso conhecimento para que a gente faça que o negócio dê certo.
Então, assim, tem vários outros que ela falou aqui. Mas, assim, vamos ouvir um pouquinho o Hermes, porque, assim, a Manu falou tanto dele que até fiquei curiosa para saber um pouco mais, porque eu já li sobre ele na internet. Mas, mais do que ler sobre ele, eu quero ouvi-lo agora um pouquinho, Hermes. Fala pra gente aí a sua trajetória, né? E como é que você se mantém ainda até hoje com todo esse glamour da sua peixaria aqui no estado de São Paulo. Olá, pessoal. Boa tarde. Eu sou Hermes, dos Pescados Hermes. O que acontece? Eu trabalhei 40 anos na feira. E na feira a gente imaginava que queria uma coisa mais detalhada para manter a mercadoria. Então, principalmente, aquele freguês que chegava nessa semana, pedia um peixe, não tinha. Aí chegava na outra semana, eu tinha o peixe que era da época dele, o freguês não aparecia. Aí a gente chegava, não, mas aquele peixe tinha semana passada, e era sempre assim. Então a gente sempre imaginou ter alguma coisa para armazenar, guardar a mercadoria, para quando o cliente viesse, você ter aquela mercadoria. Aí surgiu a ideia da peixaria. Só que quando nós montamos a peixaria, a gente vai um pouquinho além. Começamos, entrou na época da cambucu, congela cambucu, entra o robalo, congela robalo, que nem agora mesmo, passamos uma fase muito ruim de robalo. Eu sempre tive robalo e bom, porque na ocasião que tem o robalo, eu congelo ele, eu tenho ultra, congelo ele, eu armazeno ele, menos 18, então a qualidade dele fica perfeita. Então eu sempre tenho de tudo. E aí a gente começou no expositor. Eu quero fazer uma paella, só que para paella está me faltando mexilhão. Não, agora está faltando vongole. Então hoje eu tenho de tudo. Até um pouco mais. Às vezes a gente começa a olhar e fala, para de pegar qualidade, porque é muita variedade que a gente tem. Então eu sempre vou inovando, estocando, sempre tendo a mercadoria armazenada, bem fresca quando vai se congelar. E nós congelamos, eu congelo minha mercadoria. Então toda a nossa mercadoria, quando está na época, você pega, embala, congela a vácuo, congela ela, e mantém. Então eu sempre tenho uma mercadoria ótima. E aí, como se diz, o freguês hoje já vai na minha peixaria sabendo mais ou menos o que ele vai comprar. A confiança, a maioria dos fregueses da feira são clientes nossos, tá? Até hoje nós temos cliente de 30 anos da feira e compra da gente, ia com a mãe, hoje vai com o marido, vai e leva o filho. E aí hoje nós temos uma coisa assim diferenciada. A minha peixaria é uma peixaria limpa, que todo mundo que entra fala, isso não é peixaria. Quando nós começamos a montar isso daí, as receitas que foram dadas, tudo, meu filho começou com o item de assar peixe. Então hoje nós temos uma parte da peixaria, tudo peixes assados. Desde uma pescada empanada, parmegiana, de um linguado com cebola e alcaparras, de um abadejo, de uma cambucu. Então, nós temos os peixes assados. Então, ele assa na época que tem o peixe, aí congela, embala a vácuo. É só você levar para casa, colocar um fio de azeite e aquecer. Fica perfeito. Então, hoje nós temos uma venda muito grande desses peixes assados. Que, por sinal, até agora começou a voltar a pescada. Ele já está fazendo a parmegiana dele, já está embalando. Então, sabe, isso daí atraiu muito cliente, que é o que você falou. Muita gente não quer preparar em casa. Só que você tem a opção do peixe fresco, a opção do peixe congelado e a opção do peixe assado. Na minha peixaria não tem nada frito. Não entra nada frito, é só assado. Então, desde um gyoza, tudo é assado. Então nós temos o que você imaginar. Você entra lá, tem um camarão empanado, tem como se diz, um linguado. Bom, enfim, nós temos de tudo. Sashimi, a gente tem sempre o sashimi do dia, atum, robalo e salmão, que é o tradicional, né, o salmão. E tem o sushi. Nós temos o sushi do dia a dia. Então, hoje, minha peixaria ficou completa. Que no começo a gente começou com a parte do peixe fresco, depois partimos para o congelado, depois partimos para a parte japonesa, aí depois pegamos o assado,
O assado, no começo, nós fazíamos na hora. A gente assava, a pessoa pegava e levava para casa. Mas aí começou a ter muito BO, muito problema tal, e aí a gente parou com a entrega na hora. Então, quando vem o peixe da época, a gente assa ele, congela, embala a vácuo, e aí você chega só levar para casa. Então, hoje, minha peixaria é uma coisa completa, que a gente sempre sonhou. Trabalhamos junto, meu filho, minha filha e minha esposa. Nós trabalhamos em 4, que rala bastante, mas é válido. É válido porque muitas vezes você pega um cliente que ele vem falar, nossa, aquela receita que você deu, a maneira que ficou o peixe, ficou perfeito, eu sempre comi, nunca ficou bom, e dessa vez ficou. Inclusive, minha mulher, quando ela está na peixaria, só é que nem você, só dando receita. É uma aqui, outra ali, então é uma coisa, e faz parte, porque todo mundo tem medo de preparar o peixe. Só que o peixe é muito simples. Então, quando você vai convicto, fala para a pessoa, indica a mercadoria, e ela faz, e deu certo, acabou. A confiança que ela tem em você é total. Então, dessa maneira, nós temos a nossa boutique. E que boutique, hein, gente? Deu até água na boca aqui. A próxima vez que eu vier a São Paulo, eu vou visitar, viu? Porque eu acho, assim, são experiências como essa que mostram que a gente precisa renovar, inovar e ser ousado naquilo que a gente tem para o negócio da gente, né? Características empreendedoras como essas que vocês dois têm, nessa provocação de mudar, porque os pequenos negócios, a gente tem um percentual de mortalidade dos pequenos negócios, é porque os pequenos negócios, eles param no tempo. Então, a partir do momento que você provoca essa mudança, aqui, ó, uma farmacêutica que hoje é uma peixeira, e com orgulho ela diz que tem uma peixaria, que vai lá, que conhece o seu produto. O Hermes, que aí, com as outras gerações já fazem parte do seu negócio, a sucessão que a gente fala familiar. Você tem envolvido aí os seus filhos com o negócio, você tem gosto pelo que faz. Então, assim, isso é que faz a diferença hoje no pequeno negócio. Então, assim, Manu, quando você escuta uma pessoa que você tinha, assim, esse olhar diferenciado, que era um exemplo para você, e que você enxerga e quanto você ainda pode mudar, o que você leva de toda essa fala do Hermes aqui com a gente? Porque, assim, é bem provocativo, né? Ele tem variedades e ele não tá próximo ao litoral como que você tá. Tem esse detalhe também, gente, porque tem alguns detalhes. O Hermes está aqui na capital, São Paulo, tá vendo onde circulam as espécies de tudo quanto é lugar. Ele tem variedades e variedades. Ou seja, se deixar, ele vai botar mais variedades lá na peixaria de vocês. Eu já percebi isso. Mas, enfim, traz pra gente, assim, o que você acha, ouvindo o Hermes, o que você pode também levar desse aprendizado? Porque a gente também tem que pensar o seguinte, uma hora vai chegar um momento de você ter alguém para substituir ali você. Porque hoje ele já viu, ele está preparando ali a família, né, os filhos que já gostam, estão sempre envolvidos. E você, como é que você vê isso nessa questão da sucessão familiar dentro ali do seu negócio e como é que você pensa para o futuro? Caramba, esse negócio de sucessão familiar é complicado mesmo, porque eu ainda não estava pensando em ter filhos. Mas uma coisa interessante é que realmente vender o prato no delivery pronto, sem estar congelado, é um super desafio. A gente faz isso, a gente vende o delivery e geralmente a pessoa pede no iFood quando já está com fome. E aí qualquer coisa já realmente dá muito problema. E é uma vontade minha, ele estava falando, é uma vontade, eu já comprei o forno combinado e o ultracongelador, me espelhando na sua peixaria, pelos esses assados que o senhor faz, eu já vi. E eu quero fazer lá na loja também isso que ele comentou sobre congelar. O senhor comentou sobre, o cliente vai lá e numa semana ele quer um peixe, aí você compra a semana que vem e o cliente não volta. Eu costumo dizer que o cliente sempre quer o peixe que não tem. O peixe mais vendido na peixaria é o peixe que não tem, porque acontece muito essa sazonalidade, essa variação. Eu ainda não tenho esse poder de congelamento.
Eu quero ter, uma meta minha, eu já comprei o Ultra, mas para congelar as comidas igual o senhor faz, e vender já congelado. Eu vi o seu negócio e quero levar isso para o Rio. Então, eu quero isso. E sobre essa sucessão familiar, na verdade, hoje eu trouxe, acabou que a gente pensou junto, que é o Fernando, meu esposo, ele já compra comigo, e ele que teve, na verdade, vai, faz isso que vai dar certo. Eu falei, sozinha eu não vou conseguir, porque eu já estava no varejo. Aí o Food, ele veio, entrou para agregar no negócio. Acho que a sucessão familiar eu não pensei, porque eu não pensei em ter filhos, mas pensando por esse lado, é uma boa. A provocação da sucessão familiar, deixa eu dizer para vocês o porquê isso. O nosso país, ele hoje, dos mais de 5 mil propriedades rurais que a gente tem hoje, seja ela na produção de pescado, seja ela na pesca, seja ela na produção de hortaliças, de alimento para alimentar o mundo, a gente tem vivido hoje, para vocês, porque a gente não pode pensar, assim, você não vai estar aqui para sempre, ele não vai estar aqui para sempre, o negócio continua, né? E a gente tem visto isso no Brasil, assim, que a sucessão familiar é uma coisa que os jovens começaram a migrar para as grandes capitais, né? Alguns já formados, alguns já instruídos na profissão que eles gostariam, mas estão abandonando ou ainda pensam em abandonar o campo, né? Então, a gente tem provocado isso nos eventos com a questão da sucessão familiar. Mesmo que você é jovem, obviamente, né? Você pode não ter filho agora, mas daqui a um tempo você vai começar a levar seu filho para a peixaria, para ver, para brincar. Aquela coisa assim que a gente sabe que acontece nos negócios. Eu tento levar minha sobrinha, mas aí ela fala, peixe não. Aí eu, menina, não fala isso. Mas é assim. Então, assim, a provocação da sucessão familiar hoje nos negócios da família, né, os pequenos negócios, é muito importante. Então, assim, quando eu vi o Hermes falando aqui que tem um filho, a filha, né, trabalhando junto, é um ambiente familiar. Provavelmente no início teve resistência, mas hoje eu acredito que eles são apaixonados pelo que eles fazem, ou não, né? Ou como você acabou de brincar aqui com a sobrinha, mas a sucessão familiar não necessariamente seja só os filhos, pode ser a sobrinha, pode ser o irmão, pode ser a geração que vier aí pela frente. Uma coisa interessante sobre isso é que, assim, na verdade,